Toda comunicação tem como premissa falar e ser compreendido. Para que isso aconteça, precisamos comunicar na língua que a outra pessoa entenda. Com a pregação do Evangelho não é diferente. As pessoas só entenderão quem é Deus quando ensinarmos a palavra com clareza e numa linguagem compreensível. A igreja em Corinto precisava entender isso, bem como alguns cristãos hoje. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, no verso 1, o apóstolo Paulo diz: Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Lendo os capítulos 12, 13 e 14 desta carta, a gente vê que o apóstolo Paulo dá uma excelente explicação a respeito dos dons espirituais, que são habilidades especiais concedidas pelo Espírito Santo àqueles que se convertem, aqueles que se tornam discípulos do Senhor Jesus Cristo. O propósito dos dons espirituais é edificar a igreja, para que a igreja se torne forte e cumpra a sua missão de evangelizar. Nunca os dons espirituais são concedidos para exaltação própria ou para algum tipo de ostentação espiritual. Especialmente nesse capítulo 14, Paulo se preocupa em orientar sobre um dom espetacular, que é o dom de línguas. E eu quero sentar um pouquinho com você para a gente refletir em algumas orientações que estão nesse capítulo 14. Bem, no verso 2 está escrito assim: Pois quem fala em outra língua não fala a homens senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Quem fala em outra língua. Se na sua Bíblia está escrito quem fala língua estranha, acredite, essa palavra estranha, ela não consta em nenhum dos manuscritos, em nenhum texto original da Bíblia. Esta palavra foi acrescentada por um tradutor de acordo com sua compreensão, de acordo com sua interpretação. A palavra língua, na língua grega, no grego, que é o texto original do Novo Testamento, é glossa. E glossa significa idioma. Você sabe qual foi a primeira vez que Deus concedeu o dom de línguas à sua igreja? Esse registro está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Se você ainda não conhece, pode depois estudar com bastante calma. Mas em síntese é assim. Lá está escrito que os apóstolos eles estavam reunidos em oração, quando o Espírito Santo desceu sobre eles. E eles receberam essa capacitação sobrenatural de falarem outras línguas. Naqueles dias em Jerusalém estavam reunidas pessoas de diversas partes do mundo, e que, é claro, falavam línguas diferentes. E os apóstolos, naquele momento em que receberam o dom de Deus, eles passaram a pregar nas línguas, diversas línguas daquelas diferentes pessoas. E é claro que elas entenderam, tanto é que elas diziam assim: ora, não são galileus esses homens que estão pregando? Como, pois, nós os ouvimos falar em nossa própria língua materna? Os apóstolos eram todos muito simples. Eles não eram homens poliglotas, mas aqueles que ouviram ficaram encantados, impressionados e diziam: ora, se eles são galileus, como que estão falando em nossa língua materna? E eles disseram assim: eles estão falando a respeito das grandezas de Deus. Ficaram encantados com essa manifestação extraordinária e também foram alcançados porque compreenderam o que estava sendo dito. E naquele dia, quase 3.000 pessoas foram batizadas. Essa foi a primeira manifestação do dom de línguas que tem registro na Bíblia. Mas de repente você pode estar pensando assim: pastor, me explique, por que Paulo diz: quem fala em outra língua não fala a homens senão a Deus, visto que ninguém o entende e em espírito fala mistérios? Eu lhe faço uma ilustração bem simples. Suponhamos que eu vá a uma igreja aqui no Brasil e comece a pregar em japonês.
Bom, eu não conseguiria fazer isso, a menos que recebesse realmente o dom de línguas. Porque eu não sei falar japonês. O máximo que eu diria seria arigato ou sayonara, que quer dizer obrigado e até logo, né, tchau. Mas suponhamos que eu soubesse falar e pregasse em japonês na igreja e não tivesse ninguém ali que soubesse nada de japonês. Eu estaria falando a Deus, porque Deus sabe todas as línguas. Para aquelas pessoas, o que eu estaria falando seria mistério. Olha só o verso 4 agora, diz assim: o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Se eu vou e prego em japonês, numa igreja onde só tem brasileiros e nenhum brasileiro ali sabe japonês, eu estaria edificando a mim mesmo, mas não a igreja. E lembre-se, o propósito dos dons espirituais é edificar a igreja. Verso 18. Dou graças a Deus, porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Paulo era poliglota, era um homem muito culto. Verso 19. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com meu entendimento para instruir outros, a falar 10.000 palavras em outra língua. Se eu vou a uma igreja, eu prefiro falar 5 palavras apenas que o povo entenda bem, a falar 10.000 palavras que o povo não entenda nada. E olha só o verso 20. Irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia sim, sede crianças, quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. O que a gente percebe lendo esse capítulo 14 da primeira carta aos Coríntios é que aqueles irmãos estavam tendo um comportamento assim muito imaturo. Eles estavam agindo como meninos em relação aos dons espirituais, porque havia um interesse maior nos dons espetaculares, em especial no dom de línguas, que de fato é algo muito extraordinário. E na sequência, Paulo diz assim, olha, se na igreja todo mundo começar a falar em outras línguas e entrar algum indouto ou algum incrédulo, indouto é o ignorante, é o que não conhece a palavra, e o incrédulo é aquele que é resistente à palavra. Um dia vai lá um indivíduo ignorante, ou então mesmo um que é resistente resolve ir à igreja, mas está todo mundo falando lá de vez em diversas línguas. Sabe o que o incrédulo vai dizer? Que vocês são loucos. Ora, porque estão falando lá e ninguém entende nada. Mas eu quero ir agora para o verso 26. Paulo diz assim, que fazer, pois, irmãos? Depois de todas estas colocações, Paulo diz assim, irmãos, eu vou dar uma orientação para vocês. Verso 27. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2, ou quando muito 3, e isto sucessivamente, e haja intérprete. Preste bem atenção nisso. E eu preciso lhe dizer com muito carinho e com muito respeito. Essa orientação de Paulo não é seguida hoje nas igrejas onde se fala línguas, as chamadas línguas estáticas, línguas estranhas, línguas incompreensíveis. Primeiro, o que se fala nas igrejas não é realmente o dom de língua bíblico, não é idioma. E segundo, essa orientação aqui também não é seguida. Porque Paulo diz assim, olha, se tem gente para falar em outra língua, que sejam 2, no máximo 3. Normalmente nessas igrejas falam todos de uma vez. Paulo diz assim, e que seja sucessivamente. Sucessivamente quer dizer um após o outro, né? Um de cada vez. E não simultaneamente, que seria todo mundo de vez, como acontece hoje nas igrejas. E ainda mais, Paulo diz assim, e que haja intérprete. Tem que ter alguém lá para explicar para os outros o que está sendo dito nesse idioma diferente. Verso 28, mas não havendo intérprete, fico calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Eu quero falar numa outra língua, mas não tem ninguém para interpretar ali, para explicar para os outros, para que eles sejam instruídos, para que eles sejam edificados. Bom, como não tem ninguém para interpretar, eu tenho que ficar calado. Aí Paulo diz assim, fale consigo mesmo e com Deus. Fique ali nos seus pensamentos em oração, falando com Deus, porque Deus entende todas as línguas. Não havendo intérprete, fique calado. De repente alguém dirá assim, mas eu não consigo ficar calado. Quando o dom vem, eu tenho que falar. Paulo não aceitava essa pretensão. Veja no verso 32, os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é de confusão e sim de paz. E no último verso,
Tudo, porém, seja feito com decência e com ordem. Igreja não é lugar de bagunça, igreja não é lugar de todo mundo falar de uma vez, igreja não é lugar de ninguém estar pulando, estar caindo, estar se jogando, enfim. O culto deve ser feito, diz o apóstolo Paulo, com decência e com ordem. Uma vez que estive em Manaus, eu era nessa época um jovenzinho aí, com uns 19 anos, estudante de teologia, eu conheci um senhor, membro de uma igreja evangélica. E logo no início da conversa com ele, percebi ser um homem muito sincero, muito consagrado a Deus, um verdadeiro homem de Deus. Tivemos uma boa conversa sobre vários assuntos espirituais, mas algo que eu nunca esqueço, o momento quando ele me disse assim: eu só tenho uma tristeza na minha experiência cristã. E ele já era um cristão de muitos anos. Ele disse assim: é que eu ainda não fui batizado com o Espírito Santo. E eu disse: mas como assim? O Senhor é um homem batizado com o Espírito Santo, sim? Ele disse: não, eu nunca consigo falar a língua estranha. E eu disse: mas por que o senhor não consegue falar essa língua estranha? O senhor imagina que não é batizado com o Espírito Santo? Ele disse: é isso mesmo. Oh, que triste. Eu procurei orientá-lo. Inclusive citei para ele 1 Coríntios 14 e mostrei para ele que a grande marca da presença do Espírito Santo em nós, do nosso batismo com o Espírito Santo, não é nenhum dos dons espirituais, mas é, sobretudo, o fruto do Espírito. É amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Isso é Gálatas capítulo 5, verso 22. Depois que nós tivemos a conversa, eu vi que os olhos dele foram se enchendo de lágrimas, porque ele ficou feliz pela compreensão que Deus lhe deu através de sua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, não alimente essa ideia de que o dom de línguas ou qualquer outro dom faz com que você se torne um crente superior, ou a ausência desse dom faz de você um cristão inferior a outro. Que Deus nos abençoe. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos dê compreensão correta desse aspecto. Eu sei que há muita gente sincera que certamente está me assistindo agora e que talvez não tenha esse entendimento ainda, mas eu oro a Deus e peço ao Senhor que ilumine sua mente, seu coração, para que você possa se libertar das ideias errôneas em relação ao dom de línguas, se porventura, é claro, você tem essas ideias. E que você, pela graça do Senhor, descubra qual é ou quais são os dons espirituais que o Senhor, por sua graça, já lhe concedeu. E use esses dons para a edificação da igreja. Use esses dons para que a igreja seja forte e evangelize, porque nós precisamos alcançar o mundo com a palavra do Senhor. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós.